Oi, pessoal! Vamos falar de um momento que, olha, pode ser um dos mais delicados na negociação de um imóvel, a conversa sobre o preço. É bem ali que a expectativa de um proprietário bate de frente com a realidade do mercado, né? Hoje, a gente vai mergulhar num guia bem estratégico para transformar essa negociação, que às vezes é um desafio, num diálogo super produtivo. E a pergunta de US$ 1 milhão é essa aqui. Como é que a gente faz para transformar uma objeção de preço numa verdadeira aliança estratégica? Porque, no fundo, o objetivo não é ganhar uma discussão, sabe? É construir uma parceria com o proprietário, alinhar os objetivos para todo mundo ter um resultado mais rápido e mais eficiente. Vamos ver como é que se faz isso. Bom, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente começa entendendo esse dilema da precificação, depois passa para a sondagem, que é o ponto-chave para começar bem a conversa. Aí a gente vai ver como apresentar valor usando dados, contornar aquelas objeções mais comuns e, no final, a gente amarra tudo numa estratégia final. Ok, vamos lá. O primeiro grande desafio é exatamente esse, o alinhamento. Quase sempre, o valor sentimental que o proprietário tem pelo imóvel, ou mesmo a expectativa financeira dele, não bate com o que o mercado está disposto a pagar. E o nosso papel é ser a ponte que conecta esses dois mundos. E a grande chave para construir essa ponte é saber ouvir. Antes de jogar qualquer número na mesa, é fundamental, é crucial entender de onde o proprietário está partindo. É essa compreensão que vai permitir que a conversa seja personalizada, que seja natural e não pareça um script engessado, sabe? Agora vamos para a parte prática, a sondagem. É aqui que a mágica acontece. É nesse momento que a gente estabelece um tom de colaboração, fazendo com que o proprietário se sinta ouvido e, mais importante, compreendido desde o comecinho. Olha, o que é mais interessante nessa pergunta é como ela é simples e, ao mesmo tempo, poderosa. Em vez de confrontar o preço, de criar um atrito, ela convida para o diálogo. Ela abre um espaço para o proprietário explicar o raciocínio dele, os investimentos que fez, as expectativas, e isso dá para a gente uma informação valiosíssima para os próximos passos. Beleza? Depois de ouvir com atenção, aí sim é hora de apresentar uma perspectiva baseada em fatos. Essa transição é super importante. A gente sai do campo da opinião e entra no território dos dados. É assim que a gente constrói confiança e demonstra que entende do assunto. Então, o que é essa tal de sugestão de valor? Pensa nela como uma recomendação técnica que posiciona o imóvel de um jeito bem competitivo. A gente pode apresentar assim: olha, temos um time de especialistas e, com a ajuda da calculadora do quinto andar, a sugestão é essa. Esse valor foi calculado com base em análises de imóveis parecidos na sua região. É a ciência por trás do preço, entende? E esse é o ponto que a gente precisa reforçar sempre. A recomendação vem de um time de especialistas, de uma ferramenta de análise. Isso tira o eu acho da discussão e ancora a conversa numa base objetiva. E isso, claro, deixa o argumento muito mais forte. E olha só essa estatística, que ilustra isso de uma forma brilhante. Se mesmo assim o proprietário preferir o valor dele, uma abordagem ótima é: entendi, fica tranquilo, a gente segue com o seu valor. A gente só faz a sugestão porque imagina que tem uma certa pressa para vender ou alugar, né? E como 90% dos nossos contratos são fechados com preços dentro da calculadora, isso aumenta muito as chances de fechar negócio bem mais rápido. Certo. Mesmo com todos os dados do mundo, as objeções vão aparecer. É super natural. Agora, a gente vai ver como lidar com as duas mais comuns, usando uma estratégia que, olha, combina empatia com lógica. Ah, essa é um clássico. A primeira reação quando a sugestão de valor é mais baixa que a expectativa. É um momento bem delicado em que a resposta certa pode manter a conversa fluindo ou criar uma barreira. A estratégia para responder se apoia em 3 pilares. Primeiro, empatia. Validar o sentimento do proprietário é essencial. Segundo, dados. Com jeitinho, a gente volta para a base objetiva da sugestão. E terceiro, benefícios. Conectar o preço que a gente sugeriu com o maior desejo dele, que quase sempre é a velocidade do negócio. Na prática, uma resposta que segue essa estratégia soaria mais ou menos assim: entendi, sem problemas, a gente pode atuar com o seu valor, só quero ressaltar que a nossa sugestão é baseada em dados reais do mercado e na experiência que a gente tem com outros imóveis na sua região. Com o valor sugerido pela calculadora, a gente aumenta em muito as chances de atrair mais gente interessada, o que pode levar a um fechamento bem mais rápido. Essa aqui já é uma objeção mais emocional. O proprietário não está falando só de mercado. Ele está falando do esforço dele, do dinheiro, do valor que ele pessoalmente agregou ao lugar. E isso precisa, de verdade, ser reconhecido. Aqui,
A estratégia é um pouco diferente, mais sutil. Começa validando o investimento, isso é crucial. Depois, a gente redireciona o foco para o mercado, que no fim das contas é o que manda. E por último, uma sacada genial: transformar o investimento dele num diferencial de marketing para o anúncio. Na prática, a resposta poderia ser algo como: compreendo perfeitamente, o investimento deve sim ser levado em conta, sem dúvida deixa o seu imóvel ainda mais valioso, mas, pensando no que o mercado está disposto a pagar agora, a gente recomenda começar com essa base e, claro, destacar todas essas melhorias nas fotos e na descrição do anúncio. Com certeza, isso vai atrair os interessados certos bem mais rápido. Bom, vamos agora amarrar tudo isso. Depois de passar por todas essas etapas, a gente consegue resumir essa abordagem toda num processo bem claro e fácil de lembrar, transformando uma conversa que parecia complexa num fluxo bem lógico. Então, o resumo da ópera é este. Primeiro, ouça. Segundo, apresente os fatos. Terceiro, conecte esses fatos ao benefício da rapidez. E quarto, quando a objeção vier, responda com empatia, mas sempre trazendo a conversa de volta para os benefícios. É um ciclo. Escuta, dados e foco no resultado. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Isso aqui não é só teoria, é uma ferramenta prática. Pensar em como aplicar esses passos na próxima negociação é o que realmente transforma a informação em habilidade. A precificação, no fim das contas, não precisa ser um conflito, pode ser o começo de uma grande parceria.